De vez em quando, a gente precisa de um livro como Nadando no Escuro. Na verdade, eu preciso de um livro como Nadando no Escuro. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter feito essa leitura agora, porque não estava planejada, não estava pensando em ler esse livro agora, mas surgiu a oportunidade e eu dei 5 estrelas. Mas eu preciso falar pra vocês que esse livro é aquele tipo de livro 8 ou 80. Já vou falar no começo do vídeo, né? É aquele livro 8 ou 80 que muita gente vai gostar e muita gente vai odiar. Porque é uma narrativa muito particular, assim, que entrega a emoção nas entrelinhas. Então, não é todo mundo que se sente à vontade com isso ou se conecta com esse tipo de história. São aqueles que gostam de livros que têm aquela certa sutileza, que tem um significado nas entrelinhas. Na verdade, muito significado a gente dá a partir de experiências pessoais, assim. Então, a partir do momento que você se conecta com a história, você se envolve muito, mas realmente não é o tipo de livro que agrada muita gente. Tanto é que é um livro de pouquíssimas páginas, mas, assim, é muito, muito, muito profundo. E eu amei essa experiência. Só que assim, gente, como eu disse, eu não tava imaginando que eu fosse ler esse livro agora. Eu vi muita gente falando sobre ele, muitos criadores de conteúdo falando com muita paixão sobre ele, indicando com muita paixão. Só que eu nunca parei pra assistir ou ler alguém falando sobre o que era essa história, nem nada. Eu só vi a capa, vi as pessoas falando muito sobre ele, mas eu não tava prestando muita atenção, não sabia muitos detalhes. Esse sentimento que as pessoas têm sobre esse livro me despertou muita curiosidade. Só que assim, gente, o livro é um pouco caro, né? É um livro que foi lançado há pouco tempo, então assim, ele vai demorar um pouquinho para ter um preço um pouco mais acessível. E como eu não sabia nada sobre o livro, era um autor que eu nunca tinha ouvido falar, sei lá, eu não tinha parado ainda pra ver, eu não dei muita importância pra isso agora. Eu adicionei lá na minha lista, lá da Amazon, e pensei, beleza, quando surgir aqui uma promoção, eu dou prioridade pra ele. Mas até então nada tinha acontecido. Só que, de vez em quando eu vou lá na Biblion, Biblion, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá, gente? Eu vou deixar aqui, que é pra ler livros, é uma biblioteca digital. Só que pra muitos deles você tem uma lista de espera, então tem vários livros que são muito concorridos e esse livro tava sendo muito concorrido. Então, de vez em quando eu vou lá, dar uma olhada nos livros que tem lá e entro em algumas filas e quando liberar, beleza, eu vou ler. E esse livro tava lá. E eu pensei, vai demorar um pouco, né? Tinha bastante gente nas reservas, mas eu vou deixar aqui e quando der, vai demorar um pouquinho. Só que, gente, foi muito rápido. Eu não sei se as pessoas estavam perdendo tempo, né, de solicitar ele quando chegava a sua vez, não sei o que aconteceu, mas sei lá, foi muito rápido pra aparecer pra mim. Então, quando surgiu lá, eu aproveitei a oportunidade, porque, de novo, o livro estava caro. Eu assim, beleza, vou pegar, vou ler. Mas, como eu disse, eu não sabia sobre o que ele era. Então, foi uma surpresa ter essa leitura e ir descobrindo aos poucos, ao longo do que o personagem entregava pra gente, o que estava acontecendo e quanto isso foi se tornando cada vez mais importante. Eu só sabia que esse livro era um romance gay, mas era só isso que eu sabia. Só que assim, gente, ele tem muitas características diferentes, muitas características que deixam um livro, assim, muito maior, com um peso, assim, aquele tipo de livro que eu gosto, né? Pra começar, esse livro se passa na Polônia. Vocês já leram algum livro que se passa na Polônia? Eu nunca tinha lido, pelo menos não que eu saiba. Então se passa ali mais ou menos na Polônia nos anos 80. Só que apesar de ser a maior parte do livro ali nos anos 80, a gente tem alguns flashbacks da infância do protagonista e a gente tem umas passagens algum tempo depois. Porque o livro é do ponto de vista do Ludwig, acho que é assim o nome do personagem. E ele tá contando a história em segunda pessoa pra alguém. Então ele fala muito sobre você fez isso, você não sei o quê. Então ele tá contando pra essa pessoa que foi um amor da vida dele. E a gente sabe que ele tá em outro lugar, a gente sabe que ele tá nos Estados Unidos e ele tá contando isso que aconteceu. Só que a gente não sabe se faz muito tempo, se não faz, o que tá acontecendo. E a história começa na infância dele, com os primeiros momentos em que ele estava se descobrindo a sua sexualidade, descobrindo como ele se relacionava com as outras pessoas, o que ele sentia. Só que a gente tá falando, gente, da Polônia, em uma época que tinha muita influência da União Soviética. Então, assim, foi ali num pós-guerra, tinha um cenário político bem diferente. Não bastava a época, né, ali nos anos 80, no caso da infância dele um pouco antes, como também tinha toda a questão política acontecendo.
Então, na infância dele, a gente vê algumas referências do que tá acontecendo, mas não entende muito bem, assim como ele não entendia o que estava acontecendo também. Mas ali, a gente já vê os primeiros sinais de quando ele percebeu que gostava de meninos, né? Então, a amizade que se tornou um pouco mais que amizade, como ele descobria isso, como ele se sentia frustrado, porque não sabia como lidar com isso, porque ele via à volta dele as outras pessoas, né? Então ele não sabia em quem se espelhar, digamos assim, ele não tinha ninguém pra ajudar a entender como ele estava se sentindo. Então, algumas coisas políticas, tem algumas referências políticas, apesar de ter muita referência política, gente, que vai dar o tom da história. Não é sobre política, exatamente, tá? É sobre o romance. Então a gente passa por um momento da infância e início da adolescência, só que ele só vai conhecer o Janus quando ele tá fazendo o serviço obrigatório num acampamento agrícola. Onde todos os jovens têm que passar por esse acampamento, né, gente? Como eu disse, tinha muita influência da União Soviética, então tinha essa referência política lá, né? Então ele conhece ele e a gente vai, assim como ele, entendendo que o sentimento que ele tá sentindo, vai construindo esse sentimento e essa satisfação sentida ao saber que esse sentimento é correspondido. Só que o cenário era um pouco mais difícil, a gente tá falando de um sistema político em que várias movimentações populares, várias manifestações populares eram combatidas, as pessoas eram vigiadas e tinha muitas características que atribuíam para uma pessoa ser transgressora. Então não é só ser contra o partido. Se ela tivesse comportamentos homossexuais, isso também seria uma pessoa transgressora, uma pessoa que não deveria estar livre, digamos assim. Então esse relacionamento vai ter muita dificuldade para se desenvolver. Apesar de o sentimento ser correspondido, os dois tinham inicialmente pensamentos um pouco diferentes sobre o que é certo e o que é errado, seus valores. E a princípio isso era só uma brincadeira entre os dois, mas a partir do momento que a gente vai vivendo, que a gente vai amadurecendo, algumas coisas não podem ser ignoradas, porque passa a ser sobre decisões de vida, decisões do que é certo e o que é errado ao longo da vida. Então, isso também vai se tornando um obstáculo para eles, porque esses pensamentos são, sim, muito importantes e o amor não supera tudo. A gente vai acompanhar essa história para saber o que aconteceu, se deu certo, se não deu. O sentimento que eu tive lendo esse livro, gente, foi o que eu gostaria que Me Chame Pelo Seu Nome tivesse sido, no sentir mesmo, tá? Não em relação tanto à história, né? Porque são histórias com cenários totalmente diferentes. Mas eles têm muitas semelhanças. A semelhança é principalmente sobre o desenvolvimento do amor, né? E como esse sentimento é explicado através das palavras com a narrativa do livro. Porque a gente, como eu disse lá no começo, é um sentimento que vai se alimentando, não necessariamente sobre tudo que o autor descreve, mas a gente vai completando com o que fica na sutileza, sabe? Então, é muito gostoso ler esse livro. Só que Me Chame Pelo Seu Nome, eu não gostei tanto assim. Eu acho que eu dei 3 estrelas, se eu não me engano. Já Nadando no Escuro, pra mim, foi sensacional. Entregou tudo isso que eu esperava, sabe? O autor é incrivelmente talentoso e eu tenho que reconhecer também o trabalho da tradutora, porque sempre que esses livros... a gente enaltece o trabalho do autor, usar essas palavras para complementar a narrativa, a gente tem que lembrar que esse livro foi traduzido. E deixa eu pegar aqui o nome da tradutora, é a Luísa Marcondes. Ela fez um trabalho muito bom, eu sei que seria um trabalho muito difícil. A gente tem alguns pensamentos do personagem, assim, que é muita metáfora, sabe? Então, tem que saber transformar isso para nossa linguagem. Então ele é poético, é sutil, mas essa sutileza é carregada de emoção. Eu indico principalmente para os leitores de Sally Rooney e de Carla Madeira. Acho que traz muita semelhança nesse sentido, tanto é que o livro é pequeno, o livro tem 240 páginas, que é uma característica dessas autoras também, fazerem livros pequenos, mas carregados, assim, de significado, sabe? Então falar que é para esses leitores, né, fãs de Sally Rooney, fãs de Carla Madeira, é a forma que eu consigo explicar como vai ser a experiência de leitura com Nadando no Escuro. Eu tô cheia de pelo, gente. O Tibi estava dormindo até agora. Eu acho que tem até pelo andando por aí. Então, sim, eu recomendo muito, muito, muito. É tudo isso que estão falando, sim.
Mas é um tipo específico de leitura. Eu gostaria muito que fosse, assim, extremamente popular. Acho que esse livro merece. Mas eu sei que vai ter muita gente falando assim... Nossa, eu não sei o que as pessoas veem nesse livro. Não vou julgar, gente, porque eu faço isso com vários livros, né? Mas foi tão boa essa experiência que eu quero muito que vocês leiam. Pena que o preço ainda tá um pouco alto, mas eu espero que logo vocês tenham oportunidade. Se vocês já leram esse livro, me contem nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau!